Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês o que é uma tautologia, contradição e contingência. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Matemática Discreta 1 aí do meu canal. Então, se você está estudando esse assunto aí, quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vai a dica aí, assiste os vídeos desta playlist aqui, beleza? Então, gente, agora nós veremos três conceitos muito importantes, né, para um estudo futuro, onde nós falaremos das equivalências lógicas, quer dizer, quando duas proposições lógicas têm o mesmo valor verdade. Mas primeiro nós precisamos entender três conceitos importantes, né? Eles estão presentes nesta definição aqui. Então vamos a ela. Uma proposição composta, que é sempre verdadeira, qualquer que sejam os valores verdade das proposições que ocorrem nela, é chamada de tautologia. Uma proposição composta, que é sempre falsa, qualquer que sejam os valores verdade das proposições que a compõem, é chamada de contradição. E o terceiro caso é uma proposição composta que não é nem tautologia, nem contradição, é chamada de contingência. Esses conceitos aqui, embora dois deles, pelo menos, tenham nomes assim pouco comuns no nosso cotidiano, como é o caso da tautologia e da contingência, mas eles expressam ideias bem simples, tá certo? De modo geral, para você verificar isso aqui na questão, você vai construir a tabela verdade dessa questão e vai analisar a coluna resultado. Se essa coluna resultado é tudo verdadeiro, teremos uma tautologia. Se essa coluna resultado é tudo falso, teremos uma contradição. Se ela der um misto de verdadeiro e falso, nós teremos uma contingência. Como nós vamos perceber aqui, tá certo? Nesse exemplo, ó. Classifique cada uma das proposições a seguir em tautologia, contradição ou contingência. Então, gente, aqui basicamente é construir a tabela verdade. Então, ó, nesse primeiro item, eu quero fazer a disjunção de P e a negação de P. Como eu só tenho uma proposição aparecendo isso, uma negação, a tabela vai ser pequenininha, eu só tenho a letra P. Vamos pensar assim, quantidade de letras diferentes que eu tenho aí, somente P. Então, eu vou começar fazendo assim, vou colocar aqui P, vou botar aqui a negação de P, porque eu vou precisar desses dois caras para fazer a disjunção deles, né? E aí eu vou ter aqui P ou não P. Essa aqui vai ser minha coluna resultado. Quais são as possibilidades aqui, gente, entre P e não P? O seguinte, como eu tenho P aqui, P só pode ser verdadeira ou falsa. Dado P verdadeira, consequentemente não P vai ser falsa, valor oposto, né? Valor verdade oposto. E dada P falsa, não P vai ser verdadeira, valor verdade oposto também. Agora eu vou fazer o quê? A disjunção desses dois aqui. Então, V ou F dá o quê? V. Por que dá V, professor? Porque a disjunção ela é falsa somente quando as duas são falsas e verdadeiras nos demais casos. Então, como as duas não são falsas aqui ao mesmo tempo, nós vamos ter sempre verdade. Como deu tudo verdade aqui na coluna resultado, nós temos o quê? Uma tautologia. Certo? Segundo caso ali, a implicação P implica não P. Mesma coisa, ó. Eu boto aqui P, boto aqui não P, e aqui é a minha coluna resultado. Então, assim, essa primeira parte, que é a quantidade de colunas, depende da complexidade que você vai ter aqui. E a quantidade de linhas, você vai ver que depende da quantidade de letras diferentes que você vai ter. Por exemplo, quando você só tem um tipo de letra, só a P, vão ser duas. Quando você tem P e Q, 4. Quando você tem P, Q e R, 8. E aí vai dobrando, tá certo? Tem um padrãozinho, você vai pegar a manha aí quando for fazer os exercícios. Então aqui nós temos o seguinte, ó. V, F. Então se aqui é V, aqui é F, que é consequência dessa. E se aqui é F, aqui é V. Agora, o que é a implicação? Na implicação, gente, nós temos que ela vai ser falsa somente quando a primeira é verdadeira e a segunda for falsa. Ou seja, P verdadeira e Q falsa, se você estiver pensando lá em P e Q, né? Ou seja, antes da implicação for verdadeiro, depois for falso. E vai ser verdadeiro nos demais casos. Então, nós temos que ela vai ser falsa nessa primeira parte aqui, ó, porque verdade implica falso. É falso, mas vai ser verdadeiro aqui. Então, perceba que a coluna resultado é um misto de verdadeiro e falso. Então, nesse caso aí, nós temos o quê? Uma contingência. Tá certo? Agora, item C. Mesma ideia, né? O começo aqui, ó. Então, eu vou ter as proposições P, não P, e eu vou fazer a conjunção das duas, P e não P, tá certo? Então, ó, aqui eu vou ter V, F, se aqui é V, aqui é F, que é não P, e esse aqui é F, aqui é V, é não P.
Então o que, que você percebe aqui? Que a conjunção agora, ela vai ser o quê? Ela só vai ser verdade se as duas forem verdade, e falso nos demais casos. Como aqui as duas não são verdade ao mesmo tempo, eu vou ter sempre o quê? Falso. Então o que, que ocorre aqui? Ocorre que nós temos uma contradição. Olha para você ver como é que a contradição e a tautologia, elas têm uma certa, digamos assim, significado prático. Imagine que você faça uma prova e você diga a seguinte frase: eu acredito que eu passei ou eu perdi. Poxa, essa frase é muito provavelmente sempre verdadeira, porque você passar ou você perder, com certeza vai ocorrer um desses dois resultados. Tá certo? Então você certamente vai estar falando uma coisa verdadeira. Isso é uma tautologia. Por outro lado, se você falar assim, eu fiz uma prova e eu passei e eu perdi. Ué, como é que você passa e perde ao mesmo tempo? Provavelmente isso aí vai ser algo falso. Esse caso aqui, ó. Conjunção do cara com a negação dele é o quê? Falso. Agora, gente, para fechar, nós temos o item D aqui, que envolve duas letras, P e Q. Então, nossa tabela, ela vai ter que ter aqui, ó, 4 linhas aqui. Quando eu falei a quantidade de linhas, eu estou falando a quantidade de linhas de símbolos, né? Porque eu falei 2, 4, 8, mas na verdade é o quê? 3, porque tem a coluna a linha do título, né? Aí aqui eu tenho o quê? 5, na verdade. Então você bota um a mais aí, que é a coluna dos operadores, né? Digamos assim. Então, ó, aqui como é que a gente monta? A gente tem que ir aqui por partes. Essa primeira parte aqui pode ser um pouco diferente, mas eu garanto para você o seguinte: esta última aqui que você tem, essa última coluna, ela vai ter que ser exatamente essa expressão aqui. Então a gente vai armando conforme a necessidade. Então aqui eu vou ter P, aqui eu vou ter Q, eu costumo colocar lá o P e Q primeiro, tá certo? Ah, você falou, professor, mas não tem P e não P aqui? Sim, mas as letras sem as negações você sempre coloca primeiro. Todas que aparecem você coloca. Se tem P, Q e R e S, você vai colocar P, Q, R e S, e depois você bota as expressões mais complicadas. Então P e Q, aí eu vou precisar de não P, porque eu vou fazer a conjunção desta com esta, tá certo? Que vai aparecer aqui, ó, P e não P. E por último eu vou colocar isso aqui, vai ser a coluna resultado. P e não P implica Q. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Ó? Quando o padrão é 4 linhas aqui de valores lógicos, eu vou colocar assim, ó, V, V, F, F. E aqui eu alterno. V, F, V, F. Então isso aqui é, digamos, um padrão de início que eu vou ter que ter nessas questões onde eu tenho duas, digamos assim, proposições, dois tipos de proposições. Esquece o que é verdadeiro e o que é falso, tá certo? Agora vamos começar. Essas aqui já são fixadas, assim como essa primeira aqui foi fixada, tá certo? Em cada caso. E a partir daqui vão ser as consequências dessas duas primeiras. Então, o que é não P? É eu negar a coluna de P aqui. Então vai ficar o quê? F, F, V, V. Por que ficou isso? Porque aqui é verdadeiro, verdadeiro, então fica falso, falso. Que é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora eu quero fazer a conjunção de P e não P. Então eu quero a conjunção desse cara com esse aqui, ó. Primeira e terceira coluna. Então V com F dá F, V com F dá F, F com V dá F e, vamos ver aqui, F com V dá F também. De fato, ó, a gente até fez isso aqui no item C, tá vendo? Tudo falso, né? Não poderia dar diferente ali. Perceba que, óbvio, claro, aqui eu tive uma tabela um pouco maior, foi um pouco desnecessária, considerando só P e não P. Só que como ocorre que aqui não tem jeito, né, fazer todos esses casos. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar este resultado aqui, ó, implicando com este aqui. Agora, início da implicação, final da implicação. A implicação só é falsa quando, gente, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Quando antes da implicação é verdadeira e depois da implicação é falsa. Como o antes está aqui e o depois está aqui, então vamos procurar aqui onde é verdadeiro e aqui onde é falso, que aí nós teremos onde ela vai ser falsa. Mas observe que aqui é sempre falso. Então sempre falso antes, independente dos valores lógicos daqui, vai ser sempre o quê? Verdade, ou seja, falso implica verdade, é verdade, falso implica falso, é verdade, falso implica verdade, é verdade também, e falso implica falso também é verdade. Então eu vou ter tudo VA. Então nós temos aqui o que é uma tautologia, tá certo?
não é difícil, basta fazer a tabela verdade e, e observar a coluna resultado. Beleza? Então, é isso aí, eu espero que vocês tenham entendido. Pratiquem bastante, nós vamos precisar disso aqui para estar estudando o conceito de equivalência lógica. Então você precisa saber isso aqui na ponta da língua. Beleza? Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima.